Olá, pessoas empreendedoras LGBTQIAPN+, do Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos ao Negócios de Orgulho, um incrível projeto desenvolvido em parceria entre a Anhaí e a Amistel, uma marca que acredita em todas as formas de diversidade e vem apoiando constantemente a nossa comunidade. Com esse programa, nosso maior intuito é colaborar com a autonomia da nossa comunidade, entendendo os desafios do empreendedorismo e as especificidades de comunidades que têm muitos desafios e paradigmas quando resolvem empreender. Esse projeto, que tem foco na perspectiva LGBTQIAP+, e suas intersecções, pretende contribuir sendo um facilitador no desafio dessa jornada empreendedora. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância de conhecer e se reconhecer antes de entrar no mundo do empreendedorismo. Qual a sua performance de identidade? A norte-americana Kimberly Crenshaw criou um conceito de interseccionalidade baseando-se no fato de que uma pessoa não pode se entender dentro de uma única identidade. Se eu digo que sou empreendedora, essa percepção passa a ser parte da minha construção pessoal, ou seja, eu passo a pertencer ao grupo de empreendedores. Agora, vamos falar com uma convidada mais que ilustre. Ela é a Jennifer Omissoró, que é CEO da primeira loja colaborativa da cidade Tiradentes de São Paulo e totalmente administrada por mulheres negras e mães solos. Ela é um fenômeno. Vem pra cá, Jennifer Omissoró. Ei, que alegria! Eu vou aproveitar essa deixa para apresentar a minha queridíssima e talentosíssima empreendedora, assim como você, minha amiga Nani. Dá um oi pra gente, amor. Conta um pouco mais da sua história, antes da gente começar aqui com a Jennifer. Eu sou Nani Matias, sou uma mulher preta sapatão. A gente sempre gosta de se colocar primeiro como pessoa, né, para depois se colocar como empreendedora, porque é importante esse autoentendimento de quem somos, para entender de fato o que empreendemos. Sou uma mulher preta sapatão LGBTQIA+, periférica, do axé com muito orgulho. Sou fundadora e CEO da Diversidade Colorida, que é uma hub de diversidade e inovação com foco em capacitar, gerar empregabilidade, impacto social, econômico e ambiental para mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, indígenas e PCDs. Então, desde 2018, a gente vem construindo conexões para gerar transformação para todas essas comunidades, entendendo que diversidade tem toda essa pluralidade de quem somos. É um luxo essa comentarista. Luxo também é ter você, Jennifer. É sempre um prazer estar aqui com você, acompanhando isso. Tem sido incrível esse espaço que você, junto com a equipe, tem dado para a gente. A gente está desenvolvendo um espaço em comunidade. E isso aqui é a resposta da nossa comunidade em relação ao mercado. E eu acho que eu vou aproveitar a sua deixa para fazer justamente essa pergunta. A gente está falando aqui sobre identidade e como que essa identidade pode de fato ser relevante quando a gente está falando de empreendedorismo LGBT e todas as intersecções. Você é uma mulher negra, periférica, LGBT, e tem essa loja colaborativa desenvolvida por mães solos. Quando foi que você conseguiu dizer assim, todas essas características podem fazer parte da estratégia do meu negócio? Eu acho que o grande start vem da minha filha, né? Eu tenho uma filha trans e ela começou a passar por esse processo e eu comecei a pensar também todas as dificuldades que a gente já tem como empreendedorismo. E eu pensei como que eu podia dar um espaço de acolhimento também para ela nesse período de transição que é tão difícil. Né? A gente sabe que na periferia é mais difícil a gente ter acesso ao período de transição, tanto de saúde quanto emprego, ia ser mais difícil para ela. Então, pensando numa totalidade que vem desde o lado pessoal, né, que a gente vai misturando as coisas, eu estava pensando na segurança da minha filha e junto com os meus negócios veio a loja colaborativa. Então, eu ia abrigar várias mulheres que tinham essa necessidade, né, de ter os seus negócios sendo atendido e também empregando essa mão de obra trans. Eu acabei vendo essa potência, essa inovação
dentro disso e também querendo apresentar para minha filha, principalmente, que não é um problema isso, que isso pode ser uma potência. Então, através disso, desse período, dessa gestação dessa empresa, nasceu essa potência e hoje ela tem a empresa dela também, que é uma empresa que fala, que conversa com pessoas trans. Então, eu acho que o fundamental é isso. E Jennifer, você teve dificuldade em se reconhecer como empresária? Total. Isso faz pouco tempo mesmo que eu me vejo como empresária, né? Antes era como se fosse um trabalho à parte, um bico, um passatempo, qualquer coisa que não era nem um emprego, não era nem levado a sério, era uma coisa que eu fazia à parte. Então eu comecei mesmo a me considerar uma empresária, até mesmo posso dizer que através dos convites, de espaços, de acesso que a aí me proporciona e empodera e afirma isso. Então, isso é muito importante, porque outros espaços eu frequentava, mas não era acolhida na minha totalidade. Era sempre um convite, porque você é uma mulher negra, você tem um lugar de fala aqui. Ou então, você é LGBT, é um outro lugar lá. Mas na minha totalidade mesmo, aí me acolheu e deu esse espaço, foi incrível. Maravilhosa sempre, e eu sou muito agradecida ao universo do empreendedorismo por ter unido as nossas histórias, as histórias da sua empresa com a empresa da Anhaí e também com a Amistel, né? Estamos fazendo aqui grandes cruzamentos de histórias e eu vou chamar minha correspondente, Nani. Nani, isso que a Jennifer fala sobre a dificuldade de se reconhecer como empresária é uma tônica, né? Quase uma regra da nossa comunidade LGBT quando resolve se tornar uma empresária ou um empresário, uma pessoa no universo do empreendedorismo. Qual comentário você faz sobre essa perspectiva? Primeiro que é uma realidade muito grande quando se afirma que nosso lugar, nós não temos um lugar no mundo, nem quanto mulheres, nem quanto mulheres pretas, nem quanto LGBTQIA+. Então a gente não tem lugar no mercado, a gente não tem lugar nas empresas, a gente não tem lugar quanto protagonismo. Então a gente, quando começa a empreender, em sua maioria por necessidade, dificilmente a gente consegue se ver logo de cara quanto empreendedor, porque a nossa autoestima já é atingida e violentada historicamente. Então, se já é difícil a gente conseguir se enxergar quanto uma pessoa que vale mediante ao mundo, que sempre está nos excluindo e nos machucando e nos violentando, é de fato difícil de se enxergar quanto empreendedor, porque é como se nós não tivéssemos capacidade para nada, nem para ter, muito menos para ter nosso próprio negócio. Mas aí vem Jennifer, vem Raquel, vem eu também, Vem você mostrando também. que nós somos capazes, nosso lugar é onde a gente quer estar. E temos total capacidade para empreender, mas realmente é uma coisa que é estrutural, né? Isso tem muito a ver com o racismo, com a LGBTfobia, com o machismo, mas a gente está aí quebrando essas barreiras e mostrando que a gente pode ser tudo aquilo que a gente quiser. Então, para a gente complementar esse quadro luxuoso aqui, eu vou chamar a Vanessa Ferreira, que ela é formada em Publicidade, Design de Interiores e Visual Merchandising. Ela trabalha na área de criação desde 2008, foi a primeira criativa negra por todos os espaços que passou. Criou a Preta Ilustra para materializar um universo criativo nascido na periferia, lá na Vila Guarani, zona sul de São Paulo. Vem unindo a arte e a publicidade em trajetórias ilustradas, protagonizando um legado artístico preto e feminino. Eu vou falar com ela. Esse estúdio é chique, vocês vão ver que a gente entra aqui, ó, ao vivo do telão, agora vocês vão começar a conhecer o estúdio. Vanessa, bem-vinda diretamente da Zona Sul, periferia de São Paulo, é isso mesmo? É isso mesmo, gente. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Zona Sul aqui, Vila Guarani. Eu amo, então temos aqui, ó, a Zona Sul de São Paulo, periferia de São Paulo representada. Vanessa, a gente está conversando aqui no estúdio sobre identidade e como a identidade pode ajudar a gente no nosso processo de empreendedorismo. Então você é uma mulher negra, LGBT, da periferia, e você entrou num universo de empreendedorismo bastante desafiador, porque você entrou na área da publicidade, da comunicação, que também são espaços com uma hegemonia a qual a gente dificilmente, várias vezes, se vê. Tanto que você é a primeira, isso a gente acabou de falar que você foi muitas vezes a primeira.
Conta pra gente como é que foi a construção da sua estratégia em torno da sua identidade e do seu negócio. Primeiro, muito do que eu construí foi pautado na ausência. Desde a época da minha formação, ensino fundamental, ensino médio, quando eu cheguei no ensino superior, foi sobre ausência. Ausência de professores, ausência da estética, ausência de pessoas que se pareciam comigo em todos os espaços, desde a mídia até a parte da educação. Quando eu entrei nas agências de publicidade foi que eu descobri o que era ser uma pessoa negra construindo o imaginário negro nesses espaços, porque a gente está falando sobre pessoas que não me conheciam, não conheciam a minha estética, não reconheciam o meu corpo como detentor de sabedoria o suficiente para poder falar de arte, para poder assinar campanhas, para poder falar de estética e qualquer outra coisa que viesse depois disso. Então, muito do que eu vim construindo foi sobre eu não existir. E você teve dificuldade, Vanessa, em se ver como uma empreendedora, como uma empresária? Também. Até então, se eu não era vista como artista, se eu não era vista como uma profissional, dificilmente eu ia me entender como uma empreendedora. Eu vim me entender como uma empreendedora nos últimos 2 anos, quando as pessoas me diziam que eu empreendia. Quando as pessoas começaram a dizer que, nossa, o que você produz gera renda, é um negócio, você pode viver disso. E nisso a gente tem que ter uma educação financeira também para a gente conseguir se entender dentro desses espaços como um projeto, como um negócio. Perfeito, Vanessa. A gente está aqui nesse mesmo assunto com a Jennifer e com a Nani, e eu acho que eu vou chamar aqui a Jennifer para complementar. Jennifer, você falava justamente sobre isso, sobre o fato da gente ter muita dificuldade, e a Vanessa traz ali a questão da construção dela em cima das ausências. Como é que a gente consegue olhar isso como uma oportunidade, Jennifer? Precisamos entender que quando pessoas pretas, LGBTQIAPN+, empreendem, elas partem de um espaço de não humanização. Então, a gente começa a se reconhecer primeiro quanto pessoa, quanto gente, quanto pessoa preta. Então, são camadas até a gente chegar ao total pertencimento de si, para depois ser uma pessoa preta, empresária, digna de tudo que o mundo pode dar para a gente, desde afeto até dinheiro e empreendedorismo, né? Partindo daí, aí sim a gente começa a falar como mulher empreendedora e aprender tudo que já foi tirado da gente, e a gente está falando aí de 500 anos que foi roubado. Então, a parte financeira, administrativa e todas essas coisas que vêm acompanhado de ser uma verdadeira empresária, demora mais tempo para chegar para os nossos corpos, porque o nosso corpo sempre chega primeiro. Você aí em casa, lembra de alguma vez que você teve que se encaixar em um padrão que não era seu para ser aceito nos espaços? Provavelmente sim. Bom, eu mesma já passei por isso diversas vezes durante a minha vida, tanto em esfera familiar quanto em esfera profissional. Segundo o levantamento Demitindo Preconceitos, 41% das pessoas LGBTs escondem a sexualidade e identidade de gênero dos colegas de trabalho com medo de represálias. E Jennifer, durante a sua vida, você consegue citar para mim algum momento que você teve que camuflar a sua existência como mulher negra, LGBT, mãe também de uma pessoa LGBT, para você se encaixar nos espaços? Sim, muitos lugares, como feiras, mesmo sendo dona do meu negócio, ainda assim já aconteceu de eu não ter essa aceitação numa totalidade e omitir, né, para poder conseguir algumas possibilidades. Perfeito. Vanessa, você teve em algum momento que omitir a sua sexualidade, sua identidade, camuflar isso de alguma forma ao longo da sua trajetória? Você passou por essa experiência? Tive sim, porque oriunda de periferia, eu tinha uma necessidade muito grande, primeiro, de existir. Então, toda a minha parte de sexualidade, ela foi muito negada durante uns 20, 25 anos, até que eu entendesse o que estava acontecendo, porque eu precisava romper ainda a barreira da subsistência, para depois me entender como pessoa, para depois pensar, agora eu posso viver, eu posso pensar em afeto, e começar a construir o afeto. Tudo foi muito tardio na minha vida,
por conta de que eu tinha que existir antes de pensar em qualquer outra coisa. Nani, isso afeta completamente a nossa trajetória como empreendedoras, porque quanto mais tempo a gente tem para se reconhecer, mais tempo a gente demora para desenvolver os nossos projetos com firmeza, envolvendo a nossa existência. Como que você lê isso, Nani? Você aí como nossa comentarista. Bom, é interessante que a gente vive isso na pele diariamente, né? Realmente, para a gente conseguir criar essa construção, esse entendimento de que a gente pode se ver quanto empreendedores, precisa muitas outras coisas serem tratadas, cuidadas e acolhidas antes disso. E é onde a gente acaba vendo que muitos espaços acabam não abraçando a gente com toda essa totalidade, né? Porque a gente acaba estando em espaços, às vezes, que não nos reconhece ou não nos abraça quanto LGBT ou quanto mulher negra, e são muitos passos que a gente precisa perpassar até se identificar, se reconhecer quanto empreendedora. Então, é importante ter espaço que nos acolha nessa totalidade para que isso haja efeito, como a IAI está fazendo. Perfeito. Essa situação gera marginalização das pessoas LGBTQIAPN+, das razões pelo qual o mercado informal cresce cada dia mais em relação a essa comunidade. E na maioria das vezes, mesmo se tornando uma pessoa empreendedora, existe uma dificuldade de se enxergar como tal, que foi o que a gente falou aqui. Jennifer, eu quero que você conte pra gente como você tem construído o dia a dia e como que você enxerga essa percepção para o futuro? Você enxerga de uma forma otimista? Como é que tem sido isso para você? Ultimamente eu enxergo de uma maneira, estar nesse espaço é uma forma de ter uma vitória, de ter tido reconhecimento, né, de ter esse espaço de fala, esse diálogo, de ser reconhecida como uma mulher preta empresária é fundamental. Então, sim, eu vejo com bastante otimismo, o mercado agora está mais aberto a ouvir, né? Nós paramos de ser silenciada e agora estamos sendo ouvida. E isso é muito importante. Bom, e os relatos nos mostram que é hora de enfrentarmos esse futuro de forma cada vez mais otimista, né? Nani, fala pra gente, como é que você enxerga o futuro nesse sentido de unir identidade, de cada vez a nossa identidade, a nossa performance de gênero estar aí inserida de forma positiva na nossa caminhada como empreendedoras? É o que a gente bota como cultura muito da diversidade colorida e vejo muito isso na IAI. Nada se constrói sozinho. Então é importante essa conexão da nossa comunidade. E enquanto a gente não tem referências com a caneta na mão que seja capaz de gerar e proporcionar essas oportunidades, como por exemplo a Amistel está trazendo, de proporcionar um programa como esse, enquanto a gente não tem essa caneta, já que a gente foi historicamente excluída, e a gente precisa recomeçar, reiniciar e reconstruir uma coisa que a gente não tinha a oportunidade de fazer antes. Então, é importante que essa construção seja coletiva, que estejamos conectados, conectadas e conectados para poder construir esse futuro. E a gente transforma agora e já impacta para a transformação futura. E é assim que a gente vai encerrar esse episódio com pessoas que eu admiro demais. Vanessa, eu quero agradecer aqui a sua presença, você que é aí da Zona Sul, somos nascidas na mesma região de São Paulo e fico feliz de ter você aqui conversando. Você é uma potência a qual esse programa já é fã. O Negócios de Orgulho tem muito orgulho de receber você aqui. E estendo essas palavras para Jennifer. Jennifer, Negócios de Orgulho, Inhaí, todas as portas abertas para você sempre. Obrigada pela sua contribuição magistral nesse programa. E minha parceira Nani, a gente volta daqui a pouco, porque você vai ficar aqui comigo a temporada inteira. Quais são as identidades que te tornam singular? Acesse a página do nosso programa Negócios de Orgulho e responda essa pergunta. Aproveite também para comentar a contribuição dos outros colegas. E é isso, chegamos ao fim do nosso episódio e tivemos várias ideias aqui, como que a gente vai pensar
estrategicamente e de forma propositiva a nossa identidade em relação aos nossos negócios. Aquilo que somos é o diferencial diante de tanta padronização e mais do mesmo existentes no mundo. Vamos nos organizar, potencializar as nossas comunidades. Por isso, preparamos a nossa jornada com tanto carinho, visando contribuir para as suas descobertas enquanto pessoa empreendedora. Muito obrigada, Amistel. Muito obrigada, minhas parceiras. Negócios de Orgulho fica aqui. Acompanhe os próximos episódios, porque vai ser demais e muita gente incrível vai passar por aqui ainda. Um super beijo, gente. Até a próxima.